manter uma regularidade. Esse é o Goiás nos últimos jogos e assim como basicamente todos os clubes. Eu vejo como natural. Mas se o Goiás também observar desta forma e não tentar mudar, esse natural vai se tornar um natural de não vencer. Tá? Porque se você olha, por exemplo, para as últimas 5 partidas do Goiás, ainda é um saldo aceitável. De 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Faz parte dentro de um campeonato brasileiro. A grande questão é que daqui para frente o nível das partidas irá aumentar novamente, o nível é maior e o Goiás precisa jogar mais. A questão é que a gente não avalia não só o resultado, porque um time que está na segunda colocação faz sim uma campanha estupenda, mas olhando para dentro de campo, o Goiás precisa de mudanças. E claramente a gente observa que há jogadores dentro do elenco que não tem força nesse momento para ajudar. Não quer dizer que não possa se recuperar, pode sim acontecer. Se a gente pega, por exemplo, da escalação hoje atual do Goiás, tem alguns nomes que, por exemplo, no Campeonato Goiano a gente não colocava tanta esperança. O caso, por exemplo, do Pedrinho, o William Lepo também pela esquerda não vinha, na lateral direita, não vinha jogando tão bem. O Diego Carlos, será que seria um titular? Hoje, para mim, já se provou isso. Mas há necessidade de tentar a recuperação de alguns atletas e, por que não, pensar em uma saída de outros, principalmente para mim, na região de meio de campo. Em especial a posição de volantes, o Goiás ele deve sim ter algumas saídas neste mês de julho. É algo natural por conta das chegadas, né? O Goiás contratou e muito nesta última janela. Há chegadas e, naturalmente, algumas saídas são inevitáveis. Se fosse para mim montar uma lista aqui de jogadores que, para mim, não acrescentam dentro do elenco, eu pensaria em pelo menos 4 nomes. Sendo que 2 deles o Goiás precisaria buscar uma reposição, porque não tem no mercado. No atual elenco, melhor dizendo. Que seria a posição de volantes. Os 2 reservas hoje do Goiás, para mim, eles não agregam. Tanto o Aloysio como também, principalmente o Gonzalo Freitas. Tá? Acho que o último jogo contra o Atlético, acho que já foi a gota da água para o torcedor. Ele fez 18 jogos neste ano, tem vínculo somente até dezembro, e é como eu falei, há necessidade de um outro volante, porque o Marcão, para mim, vem fazendo uma Série B digna até agora, só que não tem como em uma posição que você tem muita pancada, tem contusão, tem pequenos desconfortos, tem o cartão amarelo, você tem apenas um jogador confiável para fazer toda uma Série B, e para mim o Goiás vem arriscando até demais nesse quesito. E dos reservas eu não consigo confiar. Então por que não pensar em uma negociação, uma saída, um empréstimo, o Goiás deixando de arcar com esses custos e buscar um outro volante no mercado? É uma posição até que relativamente barata, né? Um valor aí próximo de 40, 50, 70 mil reais mensais, você já consegue trazer um bom reserva, um bom volante reserva para a Série B. O Aloysio também, ele renovou até recentemente o seu contrato, ficou sem jogar desde março, né? De março para cá, ficou no banco de reservas algumas vezes e não jogava. Apareceu nesse jogo contra o Criciúma e acabou sendo expulso. Outro jogador também que não, para mim, não acrescenta dentro do elenco é o Facundo Barceló. A questão dele também é que o Goiás não tem um outro centroavante reserva. Isso é preocupante, porque o Anselmo Ramon também é um jogador com idade avançada e ao fazer essa mudança em uma referência, um jogador grandalhão dentro da grande área, o Mancini acaba não tendo. O Facundo Barceló até agora não mostrou a que veio. Eu também pensaria em uma rescisão contratual e por que não buscar um jogador semelhante no mercado. Não precisa ser um outro no nível do Anselmo Ramon, de 200, 300 mil reais mensais, mas pelo menos para ser um reserva. Posição que para mim o Goiás tem muitos jogadores e poucos agregam. Eu acho que o Wesley Garcia, por exemplo, eu já coloco tanto o Wesley Garcia como o Benítez com a necessidade de um puxão de orelha. Não que vão ser dispensados, nada disso. Acho que tem capacidade sim de ajudar o Goiás. Mas até agora não mostrou. Né? Se a gente pega aqui da Série B, dos 4 jogos que ele entrou, ele não foi bem em nenhum. Assim, não estou nem falando de resolver o jogo, não. Estou falando só de não prejudicar. Não gostei do Wesley Garcia em nenhum jogo até agora. Mas precisa sim de uma cobrança, de aprimorar o mais rápido possível essa parte física. O Wesley, o Benítez e também o Wellington Rato, acho que serão jogadores importantíssimos para o Goiás nessa Série B, mas precisa começar logo. E nessa posição de pontas, o Goiás, para mim, ele tem muito jogador parecido e nenhum que resolve. O Pedrinho vem conseguindo resolver nos últimos jogos, mas por ser um garoto ainda, o cara tem só 21 anos de idade, é natural oscilações e não dá para cobrar tudo dele também, para resolver uma parada num time grande como o Goiás na Série B. Então vejo que o Goiás tem muitos jogadores semelhantes. O Arthur Kaique, o Zé Hugo, o Jajá, podem até fazer um gol aqui, outro ali, mas
não são aqueles jogadores para resolver a parada. Então, assim, chegando agora o Wellington Rato, mas por que não também? Eu pensaria muito mais em você ter um jogador de 250 mil do que 3 de 70. Tá? Eu tenho essa filosofia e acho que o Goiás tem muitos jogadores pelas beiradas, nota 5, 5,5. Tá? Então colocaria também o Zé Hugo nessa mesma lista. O Vitinho, eu vejo muito torcedor acabar criticando. Eu não dispensaria o Vitinho. Eu acho que é um jogador que não é para ser titular, claro que não, mas pelo menos tenta, tá? Acho que é um cara que, quando tem uma chance, principalmente saindo do banco de reservas, ele para mim atua um pouquinho melhor. Mas não é para ser esse 10 também. Agora com a chegada do Wellington Rato, tem o Benítez, a tendência é de algum dos dois assumir esse protagonismo. Mas para mim o Vitinho ele é até melhor do que alguns jogadores que eu citei aqui no vídeo. Faz uma Série B até melhor do que, por exemplo, o Zé Hugo, o Barcelona.